Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. Eu sou o Gonçalo. Hoje vamos acrescentar mais umas páginas ao dicionário para cromos, totós e choninhas. Mas agora uma versão back to school. Uma versão back to school. Se tudo tiver corrido bem, os miúdos devem estar a ir para a escola agora. E, por que não, voltarmos nós também aos dias de escola. Yeah. Tu ainda te lembras do teu primeiro dia de aulas? De facto, aquele primeiro dia de aulas da primária. Sim, por acaso lembro-me bem. Porque é daqueles dias que quase toda a gente se Lembro-me de ter recorda. acordado bastante excitado e de olhar para uma mala que me tinham comprado. Uma mala que tinha um índio a cavalo, provavelmente com um arco esticado. Pô. E E era mas não- daquelas em altura ou daquelas meias horizontais? Que eu tive uma dessas horizontais. era tipo pasta. Exato. Pois é Tinha isso. 2 trincos. Com Não refletor. era tão fixe, tão militar como a do Bastion, do Neverending Story, mas a do Bastion também tinha um índio. Sim. Quando ele está a ler o livro da História Interminável, ele olha para o índio para se inspirar E tinha refletor. na imaginação As tuas do bolinhas tinham Atreyu. refletores? Não, minha não, tinha refletores, não tinha eu adorava refletores. isso. Era uma pasta mais tipo cabedal, mas colorida com elementos indígenas americanos. Mas E lembras como é que depois foi então? Levaste a tua pasta? foste veio a para as pasta, aulas? lembro-me que tinha lá assim um lanchinho preparado pela minha avó, umas bolachas daquelas tipo para o alimentar, daquelas integrais. E lembro-me de estar muito nervoso no primeiro dia de aulas, mesmo triste, mesmo deprimido. Lembro-me de estar lá no refeitório ou qualquer coisa, mesmo a sofrer por dentro, a pensar eu não devia estar aqui, eu queria estar com a minha avó em casa. E estava tão tímido nesse dia que nem sequer comi o lanche. Achei que isso era um ato excessivamente visível e extra virado. E então, mas isso partiu-me o coração. O facto, eu pensei, a minha avó preparou-me o lanche e eu nem sequer tive coragem de comer o lanche. Lembro-me que foi um dia, mesmo desolador. Eu pensei, eu quero estar em casa, eu não quero estar aqui. Ok. E isto foi na primeira classe. Foi na primeira classe, ok. E tu, Gonçalo, lembras Podias do teu entrar primeiro dia? diretamente para a segunda classe. Exato. Porque a primeira classe é para burros. Já agora querem saber, foi no Externato Santa Maria de Belém, que era no bairro do Restelo. O meu primeiro dia de aulas foi... Eu não me lembro muito antes. Lembro-me de chegar e lembro-me de ver os pais à porta da sala. E lembro-me de estar literalmente em pânico, porque a minha mãe, mais uma vez, Mrs. Goldberg, lá da família, dizia sempre, eu ouvia sempre aquelas histórias quando éramos miúdos, disse, portas mal, ficas num colégio interno. E eu sempre pensava, meus pais estão-me a enganar, de certeza que isto é um colégio interno. Eu lembro de estar sempre cheio de medo. Pois é, havia essa ameaça clássica. Eu lembro quando entrei na pré-escolar, na infantário, já estava com esse medo. E agora, tipo, se não foi antes, foi agora, e agora vai ser agora. E eu lembro de estar em pânico. E foi pela primeira vez que aguentei aquele choro. Tipo, tinha a malta a chorar porque era o primeiro dia de aulas. E eu tipo, não vai chorar. E aguentar. Eu lembro-me de, na altura, foi quando eu conheci o Jorninho. E o Jorninho sentou-se ao meu lado e disse, queres ser meu amigo? E eu, ok. E ficámos amigos na primária. E foi assim a minha primeira classe. O que mostra que o Estorninho tinha altos bolsos, porque tu eras um puto grandalhão Se calhar e o gajo era o mais pequenino de Este é o todos. único gajo que me pode proteger contra estes gajos todos. Eu mal sabia que era o gajo mais medroso. É aquela regra da prisão. Exatamente. Fica amigo do grandalhão. Yeah. Mas tu ainda te lembras da pré-primária? Do teu primeiro dia na Eu lembro da pré-primária? primeira escolar, eu lembro perfeitamente da minha pré-primária. Porque era na escola do meu puto Exatamente, também, que era ali vamos chamar, na Avenida do Campo Grande. na altura era Alvorada, um nome muito típico para uma pré-escolar dos anos 70, não é? Neste caso 80, não é? Com aqueles nomes muito pós 25 de Abril, não é? Alvorada. E lembro-me, durante 2 dias ou 3 dias que ia para a pré-escolar, lembro que minha mãe deixa lá e eu ficava com aquela, mas eu vou ficar cá para sempre, eu não quero. E depois havia sempre aquela cena, a hora da sesta, e eu odiava aquilo, odiava. Eu só comecei a gostar daquilo no dia em que estava prestes a sair. Porque foi tipo, ok, já sei que volto para casa, mas eu no futuro nunca sei o que é que se pode avizinhar. Mas na pré-escolar também lembro, foram 3 dias horríveis, de terror horrível. Lembro de estar cheio de medo, mais uma vez,
porque pensava que ia ficar lá e que meus pais não me iam buscar. E depois há aquela história, fantástica história da pré-escolar, de eu ter ficado de castigo pela primeira vez na minha vida. Outra vez esta opção. Não, O vou nosso falar mais, público já não vou não falar aguenta mais. mais essa história das bruxas. bruxas. Exato. E Gonçalo, conta lá tu. Exato. E tu, Gonçalo, como é que foi tu? Lembras-te? Vais para onde? Para a primária ou para a pré-primária? Não, eu não tive na pré-primária. E não tive na pré-primária por uma razão, porque a minha avó tinha um infantário, então eu em miúdo passava lá oficiosamente o meu tempo, por isso a minha avó devia-me dar alguma espécie de pré-educação, mas a minha primária, a primeira e a segunda classe foram passadas na escola primária do Forte da Casa, que era onde eu morava na altura. Primeiro dia de aulas, eu lembro-me de ter chegado lá e eu tenho uma memória que é um bocadinho diferente da vossa, porque eu além da mochila eu sei que também levava uma daquelas cestas de verga com lanche, percebes? Que em miúdo era comum. Era daquelas que tinha a varetazinha para fechar. A varetazinha, exatamente. Que devia levar umas sandochas, um leite com chocolate, uma coisa assim. E então, eu lembro-me perfeitamente disso, lembro-me de estar eu, mais a minha mãe e os restantes pais dos outros miúdos, e pelo que eu me lembro estávamos todos alinhados, uma cena assim meio militar, estás a ver, tudo muito, muito certinho, enquanto a professora explicava as coisas aos pais, e de repente éramos só miúdos e a professora e os pais tinham desaparecido, e eu fiquei, que é isto, meu? O que é que se passa aqui? Não sei se gosto disto. Eu tenho uma recordação muito específica desse primeiro dia, que foi numa das primeiras aulas, usámos pela primeira e única vez um livro, ok? Que eu vi nesse dia e nunca mais voltei a ver, que era o livro de música, ok? Houve uma parte das aulas em que nós estivemos a cantarolar, que a professora nos esteve a ensinar musiquinhas infantis, mas foi a única vez que o livro de música saiu. Eu não sei se vocês se lembram, mas na altura os livros ficavam nas aulas, na escola, na escola, e todos os dias nós íamos lá buscar a nossa cópia, tínhamos um nome por dentro da nossa cópia, não é? E então o livro de música nunca mais saiu de lá, ok? Num dos intervalos também foi talvez uma das primeiras grandes demonstrações de uma certa ingenuidade pela qual eu sou conhecido. Então, eu nessa altura tinha um helicóptero daqueles feitos em metal, diecast, que eu amava, que era um helicóptero do Homem-Aranha. Não que o Homem-Aranha tivesse um helicóptero, mas era o helicóptero do Homem-Aranha. As hélices eram no formato das teias que saíam das mãos do Homem-Aranha. Eu tinha uma paixão gigantesca por aquilo ia comigo para todo lado. E um dia, nesse dia eu deixei de o ter porque troquei por um jarro de café. Vocês sabem onde vem o café em pó, não é? Um frasco de café cheio de berlindes. Ok. Ao menos isso. Estava mesmo o Gonçalo a chegar com um frasquinho de café. Finalmente, isto que eu quero é o meu futuro. Eu vi milhares de berlindes na minha vida e nunca mais vi aquele helicóptero. Eu fiquei a perder. Sim, eu acredito. Então, mas eu fiz essa troca com um miúdo chamado Rui. Ok? E o Rui foi, caros ouvintes, perdoem-me a expressão que eu vou usar, mas o Rui foi mais ou menos meu escravo durante 2 anos, ok? Porque o miúdo fazia todas as minhas vontades. À espera do outro helicóptero no Homem-Aranha? Não, o miúdo não tinha vontade própria. Tudo o que eu mandava fazer, ele fazia. E eu lembro-me que uma cena que nós fazíamos durante as aulas, isto já transcende um bocado o primeiro dia de escola, não é? Mas nós, com as nossas canetas, desenhávamos relógios nos pulsos. Pois era, sim, toda a gente fez. Com ecrãs e botões de lado, e fingíamos que conseguíamos falar um com o outro pelos relógios que E fizeste também bracelete também? Também, claro. Era tudo desenhado aqui à volta e hoje em dia obviamente nós temos relógios que permitem fazer isso tudo, mas isso parecia a coisa mais impossível do mundo na altura. Sim.
primeiro dia de escola eu conheci esse moço, Rui, e conheci mais 3 pessoas que me são muito marcantes dessa altura. Uma miúda cujo nome eu não me consigo lembrar, mas que em minha casa ficou para sempre conhecida como Cuequinhas, porque na fotografia de turma a miúda estava sentada numa cadeira na fila de baixo. E pronto, olha, tinha as cuequinhas à mostra, e eu lembro que o meu irmão jurava a pé juntos que ela era a minha namorada, e eu, não é minha namorada, eu morria de vergonha. Com base simplesmente nela ter as cuequinhas à vista, tipo, como não é a tua namorada? É que tem as cuequinhas. E depois ele gozava comigo, chamava-me de cuequinhas a mim, pá, que era uma cena que me deixava completamente possesso. E depois há 2 personagens que serão úteis para uma temática que eu acho que nós vamos falar hoje, que é os tais cromos, nerds e bullies, porque os meus primeiros bullies que conheci em toda a minha vida foram neste momento. Queremos falar sobre isso já? Ou... Sim, olha, podemos. Deixa-me fazer aqui pode dizer mais algumas coisas hoje. Eu faço um preâmbulo a isto, porque o que inicialmente motivou a mim e ao Duarte a fazermos o primeiro episódio sobre este tema é porque eu andava sempre há anos a reclamar com o Duarte de que nós tínhamos pedido emprestado ou importado do vocabulário americano até não só as palavras, mas até o estigma de ser geek e nerd, e às vezes eu duvidava que alguns dos nossos traços, entre os quais sermos leitores dos cómics ou isso, fizessem de nós efetivamente geeks aqui em Portugal, porque, quer dizer, a maioria dos nossos pais eram leitores da literatura clássica, assim como da banda desenhada franco-belga, e isso não fazia do português, do típico português, não era suficiente para... Sim, não havia nenhum estigma associado com isso, não. Não, claro. E dá-nos lá o teu take, Gonçalo, sobre este dilema. Sabes que eu nem sequer sei precisar em que momento da nossa história cultural é que isso se torna tão popular. Talvez seja uma coisa mais recente, não? Porque eu conhecia esses termos apenas, os geeks e os nerds, dos cómics que eu ia lendo. Ainda assim, para mim, eram palavras apenas, percebes? Não eram... Eu conseguia entender que, de certo modo, não eram particularmente elogiosas, mas também eu não sentia que tivessem qualquer espécie de transposição para a minha vida real. E só muito recentemente, eu quero-me arriscar a dizer que para aí só talvez a partir do ano 2000 é que realmente, ou mais até, é que começas a ver esses termos a ser aplicados de uma maneira muito mais corriqueira. Em miúdo havia... e dizes bem sério, não havia nenhum problema, ninguém achava estranho tu gostares de ler BD, porque todos os miúdos liam BD. Se não era o Tintin, era o Asterix, era o Lucky Luke, ou os gibis, e era uma coisa tão corriqueira e tão normal. Tu vias, ias a qualquer banca e tinhas montes de livros de BD à venda. É tão normal que eu recordo na altura, tanto na primária como depois no 5º ano, até quase ao teu 9º ano, quando havia aulas portuguesas e alguém dizia tem que ler um livro, havia sempre, mas não pode ser banda desenhada. Isto implicava que havia muita gente a ler banda desenhada e era uma coisa muito comum. O fator de que as pessoas tinham que dizer tem que ler um livro, mas não pode ser banda desenhada. Mas continuando. Depois havia outro termo que vocês utilizaram, que eram os marrões, não era? Os marrões para mim também não era... Sempre que eu, quando eu andei na escola, dizia aquilo é um marrão, para mim normalmente era aquilo é um tipo muito chato. Não era particularmente... é um tipo que gosta disto especificamente, ou gosta daquilo. Nós até usámos mais o cromo. O cromo, exato. Porque o cromo vinha conotado mais com uma espécie de talento, não era? Com esse gajo é o da cromo, ou sabia tudo sobre uma coisa. Sim, tu sabes que é engraçado que o termo cromo, para mim, eu conheci-o muito inicialmente como um termo derrogatório, ok?
porque era o cromo da bola. Exato. E o cromo da bola era aqueles que eram, por aquilo que eu compreendia, eram os tipos que eram mais limitados. Tu és mesmo um crominho, daqueles muito difíceis de encontrar. E a dada altura houve uma espécie de mudança de paradigma em que o Chrome tornou-se já o tipo que é muito entendido num determinados temas especificamente. Como por exemplo tu falaste do António, que era o miúdo do cinema, que conhecia tudo e mais alguma coisa. Pá, de certa forma todos nós conhecemos um miúdo assim. Eu conheci um miúdo, estava eu no 8º ano, que se ele existisse hoje, certamente que lhe faria uma anamnese que o colocaria alguns no espectro do autismo. Era um miúdo que eu creio que se chamasse David. Um miúdo meio anafado, louro, mas que ele tinha um interesse gigantesco sobre uma série de coisas específicas. Ele era o tipo ideal para falar sobre wrestling, porque ele tinha uma antena parabólica, então conseguia ver as lutas todas de wrestling e gravava aquilo e depois partilhava com o resto dos miúdos. Era um puto muito interessado em jogos de vídeo, era um puto muito, muito interessado em metal, por muito estranho que fosse, porque tu olhavas para ele e nada dele fazia pensar que ele gostaria de metal, mas ele depois tinha um conhecimento quase analítico. Eu até te vou dizer, eu acho que ele parecia que conhecia as coisas mais in-depth ainda do que, por exemplo, o Walter, percebes? Sim. Porque foi da boca dele que eu ouvi pela primeira vez falar em grindcore. Se bem que ele não dizia grindcore, ele dizia grindcore. Está bem, está compatível com... E então, mas o grindcore, percebes? Ele, ainda por cima, ele dizia aquilo de uma maneira muito estranha. Ele parecia que fazia uma pausa entre o green e o de. Então, na minha cabeça era green de verde, sim, ok? De U, não é? Green, artigo definido. Green de core. Green de core. E depois, anos mais tarde, quando eu vi grindcore escrito, nem sequer houve aquela correlação que era a mesma coisa, exatamente. Percebes? Mas sim, lá está. Estes miúdos existem, todos nós conhecemos este tipo de chavais. Eu arrisco-me a dizer que vias mais miúdos do que miúdas. Claro. Sim, que ser o cromo. Sim. Eu acho que essa tipologia que é engraçado. Tu há bocado estavas a falar do marrão, e é uma coisa que nós não falamos, a expressão marrão. Para mim, marrão, acho que não. Acho que usamos a palavra, foi cromo e o totó. Usámos o cromo para ser também cromo, o tipo por quem tu copiarias, se fosse preciso copiar no teste. Isso era um marrão, sim, também. O marrão era aquele tipo que sabias perfeitamente que era o gajo que era o batido da matemática, ou estudos meio, ou português, era o tipo que tinha as boas notas. Isso era uma coisa que funcionava como um marrão e a marrona. Mas não bastava ter boas notas. Aquilo que o Gonçalo diz dele ser também um tipo extremamente aborrecido e que não se dava... A grande parte dos marrões naquela altura eram assim. Eu conheci valentes marrões e marronas durante o meu tempo, e eram miúdos, como vocês estavam a dizer, muito fora, ou seja, ou loners, ou muitas vezes tinham uma certa inaptidão física, não é? Ou seja, era aqueles que quando chegava à aula de educação física a gente sabia perfeitamente que ficavam para trás. Mas a minha sensação era que, por mais mediana que as miúdas fossem, eram tão aplicadas como o marrão, rapaz. Eu tenho ideia que, enquanto andei na escola, as miúdas eram sempre as melhores alunas da turma, percebes? Mesmo no ano em que nós andámos juntos, havia aquele grupo de miúdas que tinham sempre aquele percentil de 90 e tal %. E tinham os dossiês todos super organizados, certo, e tudo sublinhado e com tudo em ordem. Se precisasses de qualquer apontamento, só elas é que tinham. Estás a falar de mim? Eu cheguei a ter uns dossiês super bem organizados, mas durou muito pouco tempo. Também não serviu de nada. Não, mas é verdade. Mas sabes que eu discordo um bocadinho contigo. Eu tive um pouco dos dois mundos, mas acho que a cisão era muito maior enquanto nós tínhamos tipo o grande marrão e o tipo que era tipo, este gajo não tem futuro, não é? Tinhas aquele tipo que era tipo
completamente piadas, não é? Vamos dizer que era o miúdo que chega à aula e a professora diz uma cena e o gajo faz piada com a professora e goza e isso tudo. Nós tínhamos muito mais essa escala que nós conseguimos ver, tipo, ok, há aqui um gajo que tem piada, mas não tenta piada como o primeiro, e conseguimos ver quase uma escala, ou quase um degradê de cores, até mudar para o marrão, totalmente mudar marrão. As raparigas tinham um bocado os dois. Havia a marrona e depois havia aquela miúda, tinha notas medianas, mas... Sim, mas é o que eu digo, mesmo a miúda mediana era tão boa como o marrão rapaz. É isso, sim, elas sim. eram muito mais aplicadas de forma fácil do que qualquer rapaz da turma. Sim. Os extremos de facto eram masculinos, não é? Sabes que eu até conheci miúdas enquanto fui estudando que ativamente se esforçavam para serem medianas, ok? Sim, compreendo. Queriam mesmo muito passar despercebidas. E sendo que quando das poucas vezes em que falei com colegas minhas da altura sobre isso, eu não conseguia perceber porquê. Só muitos anos mais tarde, quando tive uma namorada que me explicou que ela fazia exatamente a mesma coisa, e eu aprofundei com ela a razão. Mas sim, para mim eu tenho que as miúdas eram a regra geral, não só mais aplicadas, como mais inteligentes até. Sim, isso é de facto, é verdade. Eu da minha turma eu lembro de muito poucas chumbavam ou é assim, eu lembro de ter conhecido raparigas bastante fracas a nível ou seja, currículo escolar. Mas dentro do fraco do currículo escolar entre as raparigas e rapazes, ou seja, os rapazes quando eram fracos eram muito fracos. Estás a fazer confusão de tempo. Eu estou a falar de tempo. Tu tens sempre um pouco esta tendência de trazer as idades quase adolescentes para aqui. Sim. E tu não tens nada disso até ao 7º, 8º, 9º ano. Não há. Não, nada disso. Eu lembro-me da primária não havia raparigas fracas, é verdade. Não é? Okay. E rapazes. Então no 5º e 6º ano nós fomos colegas. Não me lembro de nenhuma rapariga com notas profundamente baixas. Não há. Então, mas vocês fizeram a vossa primária? Nós não, fizemos a primária. Sim, mas em ensino privado. Não, sim. Eu fiz ensino público. Ele em público e eu em privado. Em privado. Eu tive um misto de público e privado, sendo que no privado sempre nos foi dado a entender que era impossível tu chumbares, ok? Sim. Porque se tu, ainda que fosses muito burro, os professores podiam ser convencidos de outra maneira. Sim. Mas já no lado público, aquilo era muito mais impiedoso. Na altura era tipo, meu amigo, se tu não sabes quanto é que é 2 mais 2, não podes passar ficar na primeira classe outro ano ou mais 2 anos se for necessário. Eu tive um colega que estava a fazer a primária pelo 2º ou 3º ano. Então, mas todos tivemos, não é? O gajo que aquele tipo enorme que nós achávamos que tinha o gajo tinha 10, mas nós achávamos que o gajo tinha 16 anos. Na verdade, eu não sei se na altura falei. Não, calma. Eu andei na escola, na primária, andei com uma figura. Falaste, sim? Não. Falei do David, mas não falei de uma figura que também era um desses que repetia, que estava já a repetir a primária pela 3ª ou 4ª vez. E era uma figura, vamos chamar, da mitologia da cidade de Lisboa, literalmente. O famoso José Lito da Feira Popular. O José Lito do Poço da Morte. Ele andou comigo, não andou comigo. O filho. O filho, sim. Ele andava na minha escola da primária e andava a fazer a primária já pela 2ª ou 3ª vez. Se me disse, se eu me lembro de ouvi-lo na escola, lembro de ouvi-lo 2 ou 3 vezes com o seu colete de ganga, mas é claro que era um miúdo, chegava lá que não tinha presença nenhuma do miúdo. Isto foi na Eugénio dos Santos? Não, foi na escola 24, no Marcos Miguel. E eu lembro de ver o José Lito algumas vezes lá. Pois foi um dos E eu lembro-me que havia o David, que era um bully more, mas sempre que o José Lito aparecia lá, a gente sabia que isto pode dar para torto. Mas acho que ele sempre foi uma pessoa impecável. Isso acho que era mais o mito de que era um refizinho, mas não, acho que era profundamente uma pessoa até bastante educada e cuidadosa. Mas é claro que o aproveitamento escolar não era o melhor, porque
porque passava as noites a andar de moto na faculdade. Pois, e eu no meu caso os tais primeiros bullies que conheci foram duas crianças chamadas Adriano e Frederico, chumbaram na primeira classe. Ok. E pá, foi uma coisa que já na altura me deixou meio chocado, tipo, quem é que é burro o suficiente para chumbar na primeira classe? Pá, mas estamos a falar de crianças que eram muito problemáticas e eu sei que eles tinham um background familiar muito, muito complicado. Eu, no mesmo ano que conheci o Adriano era o pior bully deles todos. O Frederico era aquele miúdo porreiro que se deixava influenciar pelos bullies. E pá, ele por si só era inofensivo, mas se tivesse um bully ao lado dele, ele assumia a personalidade do bully. O Adriano era mesmo mau, era um puto bera, daqueles que tu não querias sequer estar do mesmo lado da estrada, quanto mais na mesma turma. E pá, eu sei que ele estava-me sempre a bater, ainda por cima ele tinha botas ortopédicas, estás a ver? Pá, eu estava-me sempre a dar a caneladas. Pá, eu chegava a casa com as pernas todas pretas e houve uma vez, eu lembro-me tão bem disto, houve uma vez que eu me apercebi, eu se for para casa, porque a escola não era muito longe da minha casa, e pá, eu sei que uma coisa que o miúdo fazia quando a escola acabava, o puto saía a correr e fazia-me emboscadas a meio do caminho. Pá, e eu, dada a altura, pensei, olha, eu vou começar a ir para casa, mas vou dar uma volta diferente. Então, uma vez que fui dar uma volta muito grande, mas muito grande, para ir para a minha casa, e o que é que me acontece? Eu passo por uma parte do forte da casa, que é onde eu morava na altura, e sou acostado por uma miudinha que sabe quem eu sou. Tu sabes que eu sei como. E ele diz-me, tu andas na escola com o meu irmão. E eu tipo, mas eu não sei quem é o teu irmão. É o Adriano. E tu, pam. Epá, e depois ela acusou-me de fazer montes de coisas. E eu, não, eles estão sempre a bater por alguma razão. Então a miúda começou-me a dar pontapés. Boas. Era a Sério? família toda. Acho que era a família. Começou-me a dar pontapés também. E depois começou a apanhar calhaus da calçada e a mandar na minha direção. E eu tive de ir correr, pá. Então, eu nunca mais passei na minha vida por essa parte. E isto naquela escola em frente à tua casa? Pá, não era exatamente em frente da minha casa, mas seria para aí a 200 ou 300 metros, percebes? E, era os anos 80. Os anos 80 eram coisas diferentes. Eu nunca fui gostar dessa maneira. E só imaginar isso aterroriza qualquer miúdo. Eu lembro das portas ortopédicas. Eu não tive um bully, ou seja, nesse género. Tive uma amiga que tinha botas ortopédicas, que era a Cláudia, e a Cláudia gostava muito de jogar bola com os rapazes. Pois. E não havia bola, havia canelas. E lembro da bola estar perto da Cláudia e os rapazes todos e a Cláudia, vai, pode apanhar a bola. E nós tipo, não. Yeah. E eu lembro da Cláudia, cada vez que alguém pegava a bola, eu não lembro tipo desenho animado, sabes? O calcanhar da Cláudia batia na nuca dela, estás a ver, para me girar a força de eu lembro que ela lançava-se às canelas. Eu acho que nós, no fundo, também conseguimos provar, à medida que nós vamos tentando sacar marrões e bullies, é que a nossa verdadeira guerra era mais uma guerra de classes, não é? Sim. E às vezes o conflito era pior conforme os objetos que tu levavas para a escola. E havia alguns objetos que tu sabias que se levasses não os trazias de volta para casa. Não. Sim. Eu lembro do meu pai falar muitas vezes dessa cena de não vamos comprar tu estojos melhor, porque eu sei que tu vai estar aqui 2 dias, depois não apareces com ele, porque havia sempre aqueles estojos que quem encadrava. Eu quis ter sempre uns estojos desses,
Eu cheguei a ter emprestado de um amigo meu que era o Diogo uns estojos desses, que era aqueles estojos que tinham os vários andares, e depois tinha botões que abria as borrachas, as desafias, tinha uma coisa de leitura. Eu lembro que tinha umas perninhas que saíam para pousar um livro. Pá, era genial aqueles estojos com 2 lados. Tiveste uns estojos desses? Tive no tempo em que fomos colegas no externato, uns estojos, um verde assim meio aquoso. E eu lembro-me que tinha as tampas com ímã e montes de... Eu tinha um termómetro para saber que temperatura que estava dentro da sala de aula. Mas estávamos bem protegidos, talvez no externato, talvez. Sim, mas mesmo eu não acredito que tu na 24 não tivesses suficiente QB protegido de roubos. A 24 mais não, ou menos. Eu estou a dizer dos roubos, mas eu lembro de roubar uma borracha uma vez uma amiga minha, porque ela tinha aquelas borrachas de cheiro e deixou cair a borracha para o chão, que tinha uma forma de um sapo. E eu fui buscar tu, Gonçalo, já tinhas falado que a tua mãe não te deixava levar o colete com a estampa de Iron Maiden para a escola, porque ela garantia-te que não ias voltar com ele. Sim, e depois eventualmente esse colete foi roubado do carro dela. A minha mãe tinha um Mini Cooper quando quando eu era pequenito, e houve um dia de verão em que eu deixei o meu colete no tabuleiro traseiro. E fomos, Deus sabe aonde, e quando voltámos o vidro da parte de trás estava totalmente partido, e a única coisa que tinha gamado do carro foi o meu colete dos Iron Maiden. E pá, foi um desgosto. Tanta proteção não serviu para nada. Achas que foi a irmã do Adriano? Não, porque isso foi em Lisboa. Tu não sabes o poder de alcance do Adriano. Não. E de todas as escolas em que tu tiveste, Gonçalo, qual é que tu dirias que foi a mais tenebrosa nestes conflitos de classe? Sem dúvida que foi a escola secundária das Olaias, onde eu passei 2 anos da minha vida. Isto não é um exagero aquilo que vos vou contar, mas esta escola não era particularmente, era normalmente onde iam parar, sei lá, grande parte dos alunos mais problemáticos que viviam em Lisboa. E eu sei que na minha turma eu tinha vários miúdos que ou já tinham 18 anos ou tinham 17, uma coisa assim, mas eram miúdos bem mais velhos do que eu. E não só isso, como as imediações da escola não eram seguras. E eu lembro-me que logo no primeiro dia de aulas que fui com com os ténis novinhos em folha para fazer o brilharete, não é? E havia muito uma tradição no primeiro dia de escola que é ser parchado. Exato. Ok? E eu lembro-me que logo numa das primeiras horas chega-se um grandalhão ao pé de mim: "Ó calor!" E eu: não sou calor, já ando aqui há 2 anos. E assim, onde é que é o pavilhão de ginástica? E eu pude assim olhar à volta. Então, o pavilhão de ginástica não temos pavilhão de ginástica, calor. Eu: pronto, ok, está bem. Mas a única coisa que aconteceu foi pintar uma cara e cenas assim de género. Pronto, e o resto do dia foi esse tipo de praxe, até o momento em que eu ia sair da escola e ouço uma das frases mais emblemáticas da minha vida, que eu sei que sempre que ouvi esta frase não ia acabar bem para mim. Ok. Ó sócio. E sim, somos sócios no que exatamente. Tens os ténis muito giros. Tinhas os ténis muito giros, não tinhas, Gonçalo? Então tive o privilégio de ir a pé de meias até casa, a pé, que foi super divertido. E depois cheguei a casa e ainda levei no totice da minha mãe e da minha avó, porque não fui homem suficiente e não me defendi. E pronto, olha. A mim nunca me levaram os ténis. Aqui isto era uma das coisas mais terríveis, era que depois
era uma das coisas que nos fazia manter a boca fechada em casa, é porque no nosso tempo ainda éramos culpados pelo que nos tinha acontecido. Sim. Além da vergonha de termos ido Sim. descalços para casa, não é? Sim. E depois havia sempre aqueles mitos todos. E a vergonha de não te teres defendido, e ainda eras culpado, ainda levavas, mas como é que Mas eu lembro te de atreveste a ser eu assaltado? lembro de alguns mitos que era um tipo levou umas calças a leves e teve que ir sem calças para casa. E eu, isso é pior que os ténis. Mas lembro-me de, falava-se muito os ténis gamados muito facilmente. Eu lembro-me de primeiro dia de aulas, muitas vezes comprava-se muitas coisas novas e eu lembrava-me, não vou levar umas ténis novos até reconhecer bem ali a área de que me protege. Mas lembro de uma vez, estava no Rinha, já no Rinha, a primeira vez estava no Rinha, naquela tentativa de eu quinto de sexto ano sou X, agora vou ser tipo o mauzão. Eu lembro de estar na escola, tipo, na boa, sabes? E alguém vira-se, caloiro! E eu, aula! Eu não sou, mas é melhor não. Eu nem sequer disse nada, não onde é que seria o pavilhão? Foi tipo, tchau! E comecei logo a correr, tipo, bye! Eu acho que nunca corri tanto na minha vida como essa vez, porque eu tinha uma certa vergonha, até lembro-me na altura da faculdade e isso tudo, das praxes, sabes? Tipo, depois tenho que ir todo pintado para casa. Apesar de hoje em dia adoro Kiss, e tu sabes bem, nós fomos ao concerto. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e todo riscado para casa, paint, e depois aquilo, provavelmente estar a tirar a tinta, é horrível. E mais uma vez era chegar a casa e os teus pais disserem, eu fui praxado uma única vez na vida e foi no Rinha Dona Leonor. Logo eu e o Nuno fomos praxados logo no primeiro ou segundo dia de aulas do ano em que eu conheci o Gonçalo. Mas a culpa foi claramente do Nuno, porque ele é que achou que era uma boa ideia nós irmos para o recreio, quando nós teríamos ficado perfeitamente seguros no átrio da escadaria e não era, mas não, Sim. Ele achou que nós devíamos fazer uma marcação de território. Aquele átrio que estava para o campo de futebol, não sim, era? Sim. Tinha uns expositores com animais de vidro, umas vitrinos com pedras, lápis lazuli. Eu lembro-me bem do Rinha, porque eu estive lá durante bastante tempo, fiquei do 7º ao 12º e esse corredor, eu lembro muitas vezes que usava-me contigo nesses corredores, quando a gente cruzou-se na fase em que tu estavas no 9º ano, algumas vezes. E era um poiso que nós gostávamos bastante no piso superior, ficarmos a ver tudo, naquela vidraça que dava para o campo. E ver as formigas. Já está ali, olha ali o gorducho do Duarte lá. Mas o mais ridículo é que esta demonstração de marcação de território que o Nuno quis fazer foi tão ridícula que nós nem sequer fomos praxados por gente da nossa turma. Estás a ver? Era simplesmente quem são estes dois marmãs que vêm para aqui armados em não sei o quê. Logo dois sozinhos. Então, deve ter sido aquele de. Mas eu não conheço estes tipos. Então nós fomos pintados na cara, não é? O habitual, com marcadores, nada do outro mundo. E depois nós, à hora do almoço, fizemos o caminho para casa em direção ali ao bairro da Avenida Sacadura Cabral e entrámos nas casas de banho das galerias Via Veneto e lavámos a cara nas galerias. E bem? Saiu o suficiente, sim, mas já não voltámos à tarde. Já, mesmo mal ou bem lavados, já não voltámos mais naquele dia. Portanto, provavelmente a primeira vez que o Gonçalo me viu pode ter sido na sala de aula, um gajo todo pintado ali ao fundo. Sabes que... E eu pensei, estes tipos são mesmo metaleiros, com estas pinturas faciais. A primeira vez que te vi, o Nuno não estava. E houve um tipo qualquer da nossa turma que perguntou se eu já tinha visto o Def. E eu já vi o quem? O Def. Eu não sei de quem tu estás a falar, meu. E ele, é um gajo muito estranho da nossa turma. Assim, ele podia ter descrito uma série de pessoas da nossa turma, incluindo eu, sendo que para mim basicamente toda a gente é estranho. Exato. Mas ele depois passado um dia ou 2 dias logo que foi o Nuno, apareceu e estás a ver, aquele é que é o Def. Porquê? Não havia muito bem porquê. Mas essas agora não sobre Def, eu lembrei-me de uma ainda hoje, cada vez que eu me recordo, infelizmente, é de uma boa gargalhada, porque o Sérgio esteve spot on, e o Sérgio sabe dessa história.
Eu na minha turma eu dava-me com, vamos chamar, os Rejects, não é? Tinha o James, que era uma figura super magra, super pequenina, parecia um Kurt Cobain em versão miniatura, mas que tivesse vindo assim, ou seja, mas tinha passado mais tipo 2 semanas de fome, provavelmente, era mesmo escancelada a figura. Depois tinha o Humberto, com quem me dava bem, era a pessoa mais normal ali daquele grupo, e depois havia o Paulo, que era o Cabeças, que a gente dava Cabeças, ele era igual ao Sampaio, ao Jorge Sampaio, era igual. Pá, e ele tinha, é verdade, era uma figura muito, a nível de corpo, muito magra. Mas o crânio era enorme. Era muito grande. Sabes que eu tenho ideia de ter visto esse puto também lá no Rainha. E então, há um dia que eu estava lá do Sérgio e ele estava a olhar. E ele era bastante postulento. Eu lembro-me que ele tinha imenso acne e a pele muito esburacada. Muito oleosa. E há uma altura que ele está naqueles andares ao pé das escadas, a olhar lá para baixo, e eu estava ao pé do Sérgio e o Sérgio disse: ei, pá, tu tens cuidado. E ele: cuidado com o quê? Falaste com o peso da cabeça, não cais lá para baixo. Pá, eu literalmente caguei-me a rir. Afinal, eu era o bully. Não. Foi a única vez que eu te vi a ser. Mas eu lembro dele olhar para mim e eu a chorar, a rir e pensar: esta foi genial, porque foi mesmo aquela punchline fantástica. O Cabeças mesmo. Pá, o gajo teve uma vida muito infernal. A partir de certa altura ali no liceu, no Rainha Dona Leonor. Enquanto eu estava no grupo. Nós há bocado falávamos dos ténis roubados, mas havia outra tortura dos ténis, que era o lançamento dos ténis como se fosse uma bola por cima de ti, e tu a tentares recuperar os ténis. Eu lembro-me dele uma vez atrás dos ténis. E este tipo sofria muito de no balneário irem roubar os ténis e depois passarem o intervalo todo a tirar os ténis de mão em mão e o gajo ali meio miserável. Eu já não era colega dele, mas uma vez fiz uma pausa a dizer: pá, malta, tenha cuidado, sabe? E tenho os ténis e lembro-me de deixa o rapaz em paz. Lembro-me disso no 10º ano, porque já não era colega dele, já não era colega de turma dele, mas lembro-me de o ver muitas vezes isolado e sempre muito sozinho. Porque havia também as evacuações do balneário por causa de acusação de cheiro contra o gajo, dizer: pá, está ali o Cabeças, isto base tudo. E porque havia um cheiro. Ele devia ter, vamos falar aqui um bocadinho, isto vai soar um bocadinho mal até, porque ele devia ter um problema hormonal ou um problema qualquer. Sim. E para vocês perceberem o que era o cheiro, a primeira vez que eu conheço, vamos chamar o Cabeças, eu sentei-me ao lado dele numa aula de Ciências Naturais. Pá, e isto era depois do almoço. E eu lembro perfeitamente de estar tipo: pá, mas fiz uma cena. Que é daquelas coisas, eu tenho esse problema que é, se vem algum cheiro, é tipo: sou eu? Ou se alguém está a olhar para mim, tenho a briga aberta. Penso sempre nisso. Eu lembro de estar o tempo todo a olhar para os ténis, tipo: pá, bolas, que onde é que vem este cheiro? E era, pá, potente. Mas era potente. E lembro de olhar para os ténis e lembro de estar a falar, até acho que era com o James com quem eu dava, pá, tipo: pisaste alguma coisa, James? E ele tipo: pá, não. E nós tipo: pá, que cheiro horrível. E depois ele sempre muito calado ao nosso lado e isso tudo. E na verdade a sala de aulas acaba e cada um de nós seguimos para o seu lado e ele veio atrás de nós e o cheiro continuava. E então percebemos que era o cheiro dele. E eu lembro na altura, eu não, mas muitos dos meus colegas, eu sempre tive sobretudo até o 10º ano, sempre fui tentei ser muito educado, apesar de vez em quando também passar-me um bocado, mas sempre fui muito educado e nunca o envergonhei, nem nunca chamei a atenção. Mas lembro-me de vir muita malta que depois: pá, cheiras isto que cheira a cocó e tal, e mesmo até o próprio James: pá, não chegas aí, cheiras mal, isso tudo. Mas era um tipo que tinha um cheiro muito forte, mas era sobretudo porque acredito que seja um problema porque hormonal. Há figuras que de facto nascem com todas as características possíveis. Tudo alvo. Pá, entre o crânio desmesurado, uma pele toda postulenta e o cheiro. Pareceu o Jorge Sampaio. Pá, sim. É horrível quando tu nasces com todas as características. Eu adeus a Vênus abandonou-te à nascença. Eu lembro dele até ao 9º ano, enquanto era o colega, era o Cabeças, e depois nós no secundário, ou seja, quando tu entro no 10º ano, eu lembro de alguém falar: pá, o Sampaio. Mas que é o Sampaio? Pá, foste colegas do Sampaio. Mas que é o Sampaio? E o gajo parece o Jorge Sampaio. O Cabeças, sim, o Cabeças. E eu, sim. Tens algum destes ou não, Gonçalo? Epá, tive, mas eu já... Eu... Tive o DF? Não.
Mas tu sabes que uma coisa que eu rapidamente me percebi, vá, das duas uma, ou havia mais miúdos que se apercebiam e diplomaticamente não comentavam, ou então não se apercebiam a ponto final. Mas não era incomum tu andares na escola com miúdos que tu notavas, pelo menos eu consegui notar isso, que usavam a mesma roupa todos os dias. Sim, Okay? sim. Também te apercebias que não tomavam banho com muita frequência. Ok? Eu sei que nós homens temos uma fase na nossa vida em que tomar banho é uma coisa à qual temos uma aversão gigantesca. E depois há um dia qualquer em que apercebemos que gostamos de miúdas e tomamos banho 15 vezes por dia e temos bué de perfume e cenas assim do género. Mas há ali uma fase em que tipo, não, a água, nós somos o cascão verdadeiro. Mas eu comecei a reparar nisso. Eu como andei grande parte da minha vida em escolas públicas, eu tinha colegas que não cheiravam bem, ok? Sim. E eu próprio sei que tive, se andasse com o mesmo par de ténis, especialmente no inverno, durante muito tempo, os ténis começavam a adquirir um cheiro muito desagradável. Sim. Mas não por causa de chulé, mas por causa da água da chuva. Então aquilo ficava ensopado. E tal como todos os odores aos quais tu te habituas, tu deixas de sentir, Claro. Mas não significa que as outras pessoas depois à tua volta se comecem a afastar. Aquele gajo cheira mal dos pés, mas já viste, deve ser um porco. Sim, eu nesse aspecto eu lembro muito na primária, não na minha turma, mas eu também, isto para dizer, eu também tenho que dar esta alerta. Eu andei numa escola, vamos dizer, um bairro privilegiado, ali o bairro de São Miguel, entre a Avenida de Roma, ali tudo era muito privilegiado, ou seja, não havia propriamente ali pessoas que tivessem falta de ducha em casa, ou não só, vamos falar, falta de problemas económicos. Certo. É claro que não queria dizer que vinham de famílias mas isso que eu ia dizer. Mas eu tive muitas vezes muitos colegas que vinham ali perto do Campo Grande e havia no Campo Grande, no caminho, até eu lembro do caminho que eu fazia para o Infantário, havia ali um bairro mais ou menos ali à frente, meio social, e mesmo até o caminho ali da Rua de Entrecampos havia muitas pessoas carenciadas e eles andavam havia alguns que andavam na minha escola e eu lembro de 2 ou 3 que andavam lá e eu lembro-me que eu cheguei a dar-me com, eu não me recordo o nome do rapaz mesmo, a minha avó dava-se muito bem com a mãe dele e lembro-me que por causa agora está-me a ver a história à cabeça e estou a ficar, não é emocionado, mas lembro-me porque eu tenho muito poucas recordações da minha avó. Melhor, tenho recordações da minha avó, mas são aquelas recordações que tocam o coração. E esta veio outra vez ao de cima, que era a minha avó, muitas vezes, ia ver-me. Meus pais não compravam muita roupa, mas compravam muitos fatos de treinos, vamos dizer isso, mas compravam alguma roupa. E aquela roupa que já não estava em condições para usar, ou seja, ou melhor, que não em condições, já não estavam do meu tamanho. Eu era um miúdo muito grande e a minha avó guardava essa roupa e ia dar a esse miúdo. E esse miúdo muitas vezes ia-me na escola e ia lá agradecer e falar comigo. E lembro-me muitas vezes com a minha avó na Rua de Entrecampos e essa senhora vir falar muitas vezes, agradecer à minha avó por ter trazido uma roupa, uns brinquedos. E eu muitas vezes lembro-me de uma cena dos brinquedos, fiquei tipo, tu levas brinquedos, mas são os meus brinquedos. Minha avó, não, fica descansado, não são os seus brinquedos, a gente tem comprado uns brinquedos para ele. Mas eu lembro que eram sempre os brinquedos que ela às vezes comprava para mim, que eram aqueles figuras da Cadonga que eu adorava também. Mas era isso. Mas eu não tinha muito, e depois quando mudo para o Rinha também, vamos chamar que é uma escola mais ou menos com alguns muito privilegiados, não tínhamos muito isso. Mas é claro que dentro de centenas de miúdos, numa escola, não se pode ser todos ali de classes altas, havia algum outro carenciado e apanhava sempre aqueles miúdos que, como o Cabeças, que usava o mesmo fato de treino até a exaustão. Sim, apanhei algumas figuras dessas e depois também apanhamos aquela fase do nosso crescimento em que os nossos pés, nós não temos pés, temos queijos
não é? Os pés de queijo, aquilo é, basta de calçamos os primeiros ténis que ficam arruinados para o resto do ano escolar, não é? Tipo, é lá este cheirinho. Agora, nós também falámos aqui no outro episódio de uma coisa que era o poste. Toma Agora, o poste. tu que estiveste na escola mais dura de todos nós, lá nas Olaias, como é que é? Lá não havia poste. Era o poste elevado a 10. Exato. Sabes Com lâminas que de barbear. Eu até a quarta classe sempre fui Gonçalo. Ok? Sigo ao quinto ano e passo a ser gordo. Ok. Sendo que eu tinha colegas, pá, porque eu era pequeno, estás a ver, e era roliço, mas eu não me considerava gordo. Tinha umas gorduchuras, e depois tinha putos na minha turma que eram bem mais gordos do que eu, mas era o Filipe e era o Carlos e eu era gordo. E tu já estás a gozar, não estás? Tipo, aquilo é que eu gordo. Então, a vantagem ok, eu só não fui o gordo durante um ano, que foi o ano do Batman, ok, mas de resto foi sempre o gordo. E a vantagem de ser o gordo é que normalmente não querem pegar no gordo, porque o gordo é pesado. Sim. E, foi o que safou o Duarte. O Duarte safou-se pelo peso e pelo tamanho. E pela altura. E então, aquilo que normalmente se calhar bastava de 2 ou 3 tipos para fazer, precisariam dos 4 ou 5, ou uma aritmética mental assim desse género. Então, eu acho que me safei quase sempre ao poste. Eu tenho a ideia que uma vez tentaram e aquilo não foi bom porto, porque eu esperneei o suficiente para ter dado uma patada no... E pronto, e depois fui parar ao chão e devo ter levado 2 ou 3 pontapés. Mas uma coisa que em substituição do poste eu sofri muito foi o moche. Pois era, o moche. Então, o moche era uma espécie de cena não planeada que acontecia espontaneamente a um puto que estivesse numa posição vulnerável, como por exemplo estar sentado num banco a ler um livro e de repente 6 ou 7 marmãs tu ouvias moche e bué de gajos saltavam para cima de ti. E isso acontecia muito na escola secundária das Olaias, onde eu andei. Havia muito o moche. E eu tenho uma história em que mais valia eu ter levado o moche em cima, porque foi pior a emenda que o soneto. Eu estava sentado num banco, mas pela minha visão periférica eu fui vendo que estava a formar-se um grupinho. Estava a andar pé em pé na minha direção. Meus amigos, vocês a mim não me apanham. Já começam a vir na minha direção. Isto não é moche espontâneo. Eu levanto-me e na maior das bisgas vou em direção ao conselho diretivo para me proteger daquilo. E não é que ao entrar, ao chegar na direção do edifício onde estava o conselho diretivo, eu tropeço na rampinha e vou voar. E a sério, eu deslizo pelo cimento. A minha mão amparou a queda e eu fiquei sem pele numa parte da mão. Quero voltar para trás no tempo. E a diretora abriu a escola e disse: moche! Porquê que eu não venho com o moche em cima? Caramba. Eu lembro do moche, é verdade. Havia o moche, havia o 3D, que era quando alguém estava a ler, alguém dava uma pancada num livro, batia na cara, tipo 3D, não era? E lembro-me, no Rainha, o que eles faziam, que era por causa, isso também era horrível. Eu só levei umas 2 ou 3 vezes. Não, 2 ou 3 vezes. Sim, 2 ou 3 vezes. Parece que são muitas 2 ou 3 vezes, mas não são poucas até. Houve uma altura que na SIC, ou seja, na altura das concorrências, à noite uns davam vamos chamar, os gitinhos, mas na SIC davam os desenhos clássicos da Ana Barbera. E uma delas era o Quick, que era aquele Quick Draw. Quick Draw. E havia o Babalu, que ia para pensar, estou cá eu. E depois havia o Kabong, que era um gajo com a guitarra. Kabong! E o que é que as pessoas faziam Kabong na escola? Eu vou-vos dar 3 opções. Ok. Kabong com uma sebenta. Kabong já agora, com... o Quick Draw não era o Pepe Rápido? Era, exatamente. Pepe Rápido. E então, o El Kabong era o Walter. Exatamente. Sim. Então agora imagina, vou-vos dar 3 hipóteses com o que é que as pessoas pegavam para escolher a sua arma favorita de Kabong. Sebenta escolar, aquelas
Belisas, um caderno pautado de argolas, ou o dossiê em Twist com todas as folhas compradas, ou seja, compravas as resmas e punhas uma resma para português, uma resma para inglês, uma resma para matemática, uma resma... Qual dessas que vocês acham que as pessoas escolhiam? Pelo teu descritivo, eu acho que foi a sebenta. Foi sementa, exatamente. Não, eu lembro do dossiê, eu lembro daquela força centrífuga, sabes, em que o corpo é esmagado pelo dossiê. Alguém dizia, come on! Pá! Eu lembro de levar 2 ou 3 vezes. E vocês lembram-se também da batata frita? Que era uma coisa que era tipo roleta russa, que era, havia muito rainha, que era, às vezes entravas no corredor e era tipo, imagina, eu estava a falar com o James ou com o Humberto e de repente virávamos para entrar no corredor e olhávamos e via malta de um lado e malta Esse é o do corredor outro. da morte, nos Externato Alvalade, Sim. onde nós andámos, era Exato. conhecido como corredor E da havia a morte. cena da batata frita que começava a mal se mexer com as mãos, né? E tu tinhas de passar e a malta dava-te caldos e isso tudo. Pá, eu lembro da batata frita algumas vezes, mas nunca passei pela batata frita, porque normalmente ficava tipo. Eu até esse aquilo a termo pitar. nunca ouvi, porque para, Não, para Não, nós não, no Externato era o Sim, corredor era da o morte. corredor da morte, sim. Eu tive a batata frita, mas pronto. Outra Não coisa votos. que concordarás comigo, que pá, ninguém gostava de ter uma dor de barriga na escola e ter que se submeter a entrar num daqueles não. stalls que as portas mal fechavam ou não fechavam Sim, todo. sim. Não. Eu tenho uma história para vos Pá, eu contar. lembro-me de. Foi com o nosso colega o Tomé lá na casa de banho dos para rapazes contar, no Externato, que pá, o gajo entrou lá dentro, obviamente, a dada altura já havia gente pendurada na porta. Olha, quem é que está aqui? Mas aquela E a casa puxar, de banho era e o gajo assustadora. por baixo da porta, Eu- quase. Nós hoje em dia, eu acho Se o gajo não ficou sem calças, ficou muito perto disso, a puxarem por baixo e aquela casa de banho, do, epá, do cubículo. pá, e temos que admitir, eu já fui a casas de banho de bares, Mas aquela. de bares Aquilo tinha um bem rio, mais um rio de limpas urina. Sim, e sim. arrumados e decentes que aquilo era, imagina, não era no exterior, era no corredor, vamos chamar, de acesso ao recreio. Sim, porque aquilo, temos que dizer que aquilo Era um edifício. variava entre casa de banho de rapazes e o vestuário, E o vestuário. Para o ginásio. Aquilo ficava encostado à parede do ginásio Exato. e tinha os urinóis numa das paredes E só tinha imediatamente, um stall de saída. e imediatamente Yeah. à frente Yeah. dos urinóis tinha um banco corrido. Mas não havia porta. Havia uma porta tipo de salão, aqueles que andam para um Sim, lado e sim. para o outro, de metal, que só via à distância e cada vez que alguém ia à casa de banho, eu fazia BUM! Tu E vias as pernas da Viste as pessoa. pernas, exato. Aliás, por isso é que puxavam os ténis, mochila, calças. E o que frio fosse. que às vezes estava, porque aquilo, Sim. vamos chamar, quem ia à casa de banho às 8 da manhã, aquilo era um E frio o de chão caraças. tinha um estrado de madeira Pois flutuante, assim, e por baixo devia ser um rio de urina, só. Era horrível. E água suja. Era horrível aquela E- casa de banho. Epá, Eu não sei como é que aquilo... pá. Os pais diziam, isto parece-me fantástico para os meus filhos, deixa-me pagar aqui uma nota. Os teus ainda tiraram lá rápido, os meus ainda lá fiquei mais 2 anos. As piores casas de banho de escola que eu alguma vez usei foram os do Liceu Camões, onde eu fiz o 7º ano. Pá, e aquilo, o Liceu Camões em si pá, já era muito antigo. Quando eu lá andei, tudo muito antiquado, pá, e aquilo eram tanto as casas de banho dos homens como dos homens, dos miúdos como das miúdas, eram paredes meias umas com as outras. E então, pá, eu naturalmente nunca entrei na das miúdas, mas na dos homens o chão estava perpetuamente molhado, percebes? Parecia que sempre tinha molhado. sempre água a correr que transbordava para o chão e pá, literalmente parecia que estava tudo molhado, até dos Sim, urinóis sim, às sim. casas de banho, às sanitas em si, pá, e tudo. Então, eu tenho-vos uma história para contar e sobre esse tipo de urinóis. E sim, depois desta história até podemos dar descanso ao Hércules. E esta história até dá-se com o tema do início, que é o início das aulas. Eu quando entro na primária, eu percebo-me que, ok, tenho que ser autónomo. Agora não tenho ninguém do pré-escolar que diga, ok, quase queres a casa de banho, ok, dá a mãozinha, vamos à casa de banho. Já fizeste tudo, podes sair. Agora é tudo autónomo, ao ponto que ir à casa de banho era percorrer, na minha cabeça, vários quilómetros, mas na verdade era uma meia dúzia de metros até à casa de banho. E há uma altura que eu tomei o meu flitinho, para fazer um xixizinho, e levanto o braço para sair à casa de banho. Eu lembro na altura de ter aguentado tipo bom tempo até ter a coragem de levantar o braço. E o professor, sim, se faz favor, pode ir à casa de banho. E eu vou à casa de banho. E estás a falar dessas famosas coisas, que é uma coisa que eu ainda me lembro de
os lavatórios baixinhos, mas todos com aquele sarro do sabão azul e branco. Não há nada de beleza, aquilo é tudo áspero, os vidros todos salpicados de água, de sabão e por em diante. E é claro que eu vou à casa de banho e quero respeitar a minha privacidade, porque eu penso, aqui pode aparecer um marmanjo e eu não vou estar a fazer xixi à frente de um marmanjo. Então eu lembro de fechar a porta da casa de banho e então agarro por baixo a porta e faço toda a força para ela fechar. E ela fecha. Fantástico. Faço o meu xixi e quando vou abrir a porta eu não consigo abrir a porta. Então eu digo, bate na porta e tipo, não consigo mexer a porta. E na verdade isto tudo tem a ver com um bocado físico. Eu tinha menos capacidade de puxar a porta para mim, não é? Do que propriamente puxar para fora. E estava ali um bocadinho, como é que eu vou abrir? E penso, vou gritar socorro. E depois pensei, não, logo no primeiro dia de aulas, não vou fazer isto. Ou na primeira semana de aulas. E olho lá para cima e penso, eu não consigo subir nisto. E é claramente a pé na sanita, agarro a parte lateral da porta, do muro, não é? Das paredes. E eu tenho aqui duas hipóteses, que é, ok, salto para o outro lado, e pensei, se eu salto para o outro lado, posso cair, posso bater com a cabeça na sanita e morro. E pensei, não, vou sair pela zona da porta. E então meto o pé por cima da porta, e no momento em que eu estou a passar a porta abre. Então, e estou eu tipo ali montar o cavalo em cima da porta, ali a tentar. Aí é claro que de repente aquilo dá um toquezito e eu reviro e caio de costas nesse famoso rio que tu não sabes se é o que é. E eu lembro perfeitamente o som ainda hoje é aquilo. E ficar tipo. E levanto, eu lembro pôr-me na água e tipo. É mais humilhação do que a dor. Yeah. Eu lembro de lavar as mãos. Todo molhado e pensar porque é que eu estou a lavar as mãos do resto, é tudo atrás. O coração me cai muito a fundo. E lembro queimar esta roupa. E lembro-me do som de toda a minha roupa e dos tênis até à sala de aula. Abre e a professora olha para mim e diz: Porto, o que é que lhe aconteceu? E eu. E foi este um dos meus primeiros dias de aulas. E eu lembro dessa história ainda hoje. E cada vez que vou para um urinol ou para uma casa de banho, olho sempre para cima e recordo-me lá. É o meu Vietnã na parte de cima das portas. Ter PTSD. Yeah. Eu aproveito, se tu já nos estás a querer correr daqui para fora, para fazermos se calhar uma espécie de antecipação do que possa vir a ser um dos nossos futuros episódios. Uma vez que para o Hércules também é importante o cinema dos anos 80, sim. Que é aproveitar estar aqui o Gonçalo para incluir aqui o John Hughes, o Breakfast Club, ou o Clube em português, ou o 16 Primaveras. E esses filmes, Gonçalo, por exemplo, para ti, trouxeram-te o tal vocabulário dos geeks e dos nerds e dos jocks e bullies e etc. Ou não? Ou não foi? Era uma realidade não sei exótica? Se registrei necessariamente como sendo algo que se pudesse aplicar a mim, percebes? Tu sabes que eu, em miúdo, quando via filmes, esse tipo de filmes, percebes? Eu tinha ideia que isto era o tipo de coisas que só aconteciam na América, percebes? Que em mais nenhuma parte do mundo aquilo se poderia replicar, porque aquilo é tão intrinsecamente americano e não me perguntes o porquê, mas naturalmente só poderia acontecer lá. Então, aquilo era um bocado como os super-heróis, só em Nova Iorque que há o Homem-Aranha. Sim. Esses termos, eu sei que os ouvia, os jogos, os bullies, mas não acabavam por não ter grande impacto na minha vida. Mas o John Hughes, sim, para mim, sabes que curiosamente são filmes que eu faço sempre uma conotação com o verão, e por conseguinte, porque eu em miúdo passava há algum tempo das minhas férias de verão no Algarve. Normalmente eram sempre aquele último trecho antes de voltarmos à escola. E na casa das minhas primas, elas tinham uma televisão parabólica. Eu talvez já deva ter contado. Passava sempre os meus 4 ou 5 filmes em loop. E um deles era o Pretty in Pink, sim, exatamente, do qual nasceu aquela paixão que eu tenho pela Molly Ringwald, sim, dessa altura, mas essa Molly Ringwald específica. Sim. E então aquilo que depois também faz-me pensar em fim do verão, e aquela nostalgia que tu sentias em miúdo,
eu não quero voltar para a escola e acabavas por ter de voltar, mas se calhar falamos... O Pretty in Pink também não é mau, para falarmos naquele estereótipo que tínhamos anunciado no último dicionário para cromos, totós e soninhas, que era o geek da música, o chrome da música, o gajo que dominava a loja de discos local e que esse lá está, era um tipo de geek que era fixe ser, não era... Não que o Ducky fosse muito fixe, mas... Sim. Tu tinhas alguém? Sim, claro. Agora tu tinhas o Gonçalo, provavelmente. Eu não tinha ninguém na minha turma. Mas atenção, que eu não era um geek da música na medida em que eu próprio não conhecia. E eu agora vou dar a minha definição de geek da música. Eram os putos que conheciam os álbuns todos de trás para a frente, que sabiam quem é que produziu os álbuns, que sabiam edição exatamente. Depois sabiam dizer, mas sabes que no Panamá tive uma edição em que a capa tinha cores diferentes e no Canadá também saiu uma versão que teve um master por um estúdio diferente. Mas isso não era uma coisa que fosse muito comum de ver, ok? A não ser em estilos de música muito específicos. Sim. Normalmente quem seguia o prog, ok, era muito conhecedor era mesmo ao ponto de conhecer os deep cuts todos do prog, conhecia não só todas as bandas, as mais conhecidas, os Yes, os Journey, os Rush, os King Crimson, esses todos, mas depois aquelas bandas todas também que iam saindo na Europa, que seguiam bandas japonesas que faziam uma espécie de era literalmente fusão, já não era prog, era mesmo fusão e jazz rock, e tinham conhecimentos mesmo muito compreensivos sobre isso. Eu nunca me considerei, especialmente não na altura que conheci o Sérgio, um geek da música, porque eu era durante algum tempo era omnívoro. Ou seja, eu consumia tudo aquilo que me punha à frente. Já quando depois começo a passar música ao Sérgio, aí sim já foram uma seleção mais curada. Faz-me pensar que o geek da música também precisava de uns certos recursos materiais, nomeadamente ter acesso à imprensa musical, que não era qualquer puto que conseguia dinheiro para andar a comprar as revistas, ou sequer frequentasse as distris para as ler sem as comprar. Isso também faz-me lembrar que o John Hughes é para aqui chamado com o nosso episódio sobre o Ferris Bueller, porque havia também um tipo de puto, os nossos Ferris Buellers da nossa juventude, que também estavam associados a serem o puto que tinha dinheiro para os instrumentos musicais, para as boas aparelhagens, às vezes para fazer encomendas de discos que não encontraria na discoteca do bairro. Eu não tive isso, eu não tive nada disso. Tive o gajo que comprou o carro e comprar a moto, o gajo da DT, era mais isso que conhecia. Outras vezes os recursos podiam vir por um familiar que viajava, por exemplo, que trazia música de fora e trazia... Não era o meu caso, que está a voltar, não era o teu caso, mas talvez o do David, cujo tio tinha uma coleção vastíssima. É engraçado que esses dois estereótipos que vocês apresentaram agora são pessoas que eu conheci, mas não em Lisboa. Conheci esse tipo de pessoas fora de Lisboa quando eu morei em Alenquer. E eu morava numa terrinha pequeníssima a uns 10 km de Alenquer, chamada Canados. E Canados é daquelas terras que começa aqui e acaba ali à frente, e ficava entre Bugarréus e Fiandal. Ok? E todos os anos o evento máximo que essas terrinhas tinham era a feira da terra, não é? Mas curiosamente, o pessoal que ouvia música em Alenquer, e o meu irmão dava-se com o pessoal dentro desse meio, era pessoal que era muito conhecedor não só do meio musical nacional, mas também como do internacional. Eram pessoas que colecionavam música e que sabiam de música. E também havia os putos que
pá, enquanto tu tinhas um skate já tinha uma motorizada. Pois. Pá, eu lembro-me que um dos putos lá de Canados, que era o Rui, a dada altura também lhe deram uma DT e tu ficaste, Este é o herói. que 12 anos ou lá o que era. Lá, não tinha 12 anos, mas devia ter para aí uns 14 ou 15, uma coisa assim. E pá, e tu não te vias sequer, não imaginavas sequer que alguma vez irias ter uma moto com essa idade, não é? Ai, já me está a deixar vontade de fazer mais um episódio sobre o Ferris Bueller e nós falarmos sobre os Ferris Buellers das nossas vidas. Sobre aqui, nós temos um, e acho que é giro fazermos isso para breve. Nós temos um que já damos a falar, e se calhar até perguntou ao Gonçalo sobre, que era nós queríamos fazer um só sobre Johnny Hughes. Sim, mas esse está garantido. Esse está garantido. Isso. Agora, o que eu dizia era nós trazermos o Ferris Bueller não por causa do filme, mas por causa do estereótipo do puto que tem todos os recursos. Os Ferris Bueller, as nossas avenidas novas e os Ferris Buellers. Os Ferris Buellers da nossa vida. Sim. Exatamente. Acho que sim, acho que podemos. Então pronto, está prometido. Nós agora vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, e nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Deixem mensagens, comentem, partilhem com os amigos e a família, ajudem o podcast a crescer e por mim até para a semana. Até para a semana.